Olá, turma, bem-vindos à nossa sétima aula à distância, a videoaula da disciplina Matemática Aplicada à Economia, do professor Ricardo Luiz Chaves Feijó. Mais uma vez, haverá a exposição da aula. Em algum ponto dessa videoaula, eu irei ditar um exercício que deverá ser entregue no prazo de uma semana e que valerá como controle de frequência à videoaula. Ok? Muito bem. O tema da videoaula de hoje são as equações diferenciais lineares de ordem mais alta. São lineares porque a variável dependente não aparece elevada a 1 grau acima de 1, e também porque a própria derivada, nas suas várias ordens, não aparece elevada a nenhuma potência acima de 1. Portanto, as equações são lineares. E além disso, não há termos cruzados e os coeficientes da equação são simplesmente constantes A1, A2, AN menos 1, AN. Bom, vimos nessa temática de equações lineares de ordem elevada, no caso, analisamos o caso de equações de segunda ordem, e agora veremos ordens mais alta do que a segunda ordem, ou seja, a nossa teoria será para uma ordem n qualquer, geral. Tá? Então é o caso de uma equação diferencial de ordem enésima, com n maior que 2, de terceira, de quarta, de quinta e assim por diante. Ainda no caso em que o termo e os coeficientes são constantes. Genericamente, vamos escrever essa equação simbolizando as derivadas com o sobreíndice. Tá? Então, para uma equação genérica linear de ordem n, com coeficientes constantes e termos constantes, a gente escreve assim, né? y, n, quer dizer, a derivada enésima de y, mais a1, y, sobrescrito n menos 1t, mais, etc, etc, mais a n menos 1, a derivada primeira de y, t, mais a ny igual a b. Muito bem, vamos buscar a solução da equação completa. Como no caso da equação de segunda ordem, a solução é a soma de dois termos, de dois componentes. Tá? Um deles é a solução geral da homogênea associada, a solução da chamada função complementar, e o outro termo é a solução particular da equação completa, qualquer solução particular. Ok? Bom, vamos começar investigando o que poderia ser a solução particular dessa equação diferencial linear de enésima ordem. Vamos chamar a solução particular de yp, ypt, portanto, é essa solução, e vamos testar alguns candidatos. Começando pelo candidato mais simples, ypt igual a k, onde k é uma constante. Bom, significa que todas as derivadas de k igual a zero, pelo fato de k ser uma constante. Então, sobra apenas AN vezes Y, portanto, AN vezes K, que é a solução candidata, a constante, é igual a B. Ok? Portanto, obviamente, esse K é B sobre AN. Portanto, a solução particular é K e é B sobre AN. Isso é o valor de K. Obviamente que o AN deve ser diferente de zero, porque não se pode dividir por zero. Se o AN for igual a zero, essa solução tentativa não serve. Precisamos olhar um outro candidato. O segundo candidato mais simples, tradicionalmente, é a equação linear, a reta, tá certo? Yp igual a kt. Então vamos tentar com kt, porque k não pode, porque a n é igual a zero, não posso dividir por zero. Então vamos à segunda solução particular candidata, y particular t igual a kt. Tem termos. Nesse caso, a derivada de yp é simplesmente k, porque o t desaparece na derivada. A derivada segunda, a derivada terceira e de ordens superiores, todas se anulam, certo? Todas ficam igual a zero. Muito bem. Olhando na equação original, todas as derivadas se anulam, exceto a derivada primeira, que é k. Então fica o k. O AN ali é zero, desaparece, tá certo? Então fica simplesmente AN menos 1 vezes k igual a b. Portanto, esse k é b sobre AN menos 1 e é, portanto, a solução particular yp de t é B dividido por A
n menos 1 vezes o t. Isso para o caso em que a n igual a zero e a n menos 1, que aí aparece dividindo, tem que ser diferente de zero. Se tanto a n quanto a n menos 1 for igual a zero, devemos tentar uma outra solução candidata. A terceira solução candidata mais simples é isso, y particular igual a kt ao quadrado. Tentemos essa solução, se der certo, ok. Se não der certo, a gente tenta kt ao cubo e assim por diante. Começa do caso mais simples, que é a constante, depois kt ao quadrado, kt ao cubo e assim por diante. Tá? E ver se essas soluções elas são satisfeitas para os coeficientes dados. Muito bem, vamos agora à solução geral da homogênea, da chamada função complementar. Bom, agora temos derivadas de ordem mais elevadas até a ordem n. Então significa que a equação homogênea associada, ela tem uma ordem mais elevada. Quando se monta a equação característica das raízes características a partir da equação homogênea associada, neste caso de ordem n, vamos ter não mais uma equação do segundo grau, mas um polinômio de grau n. Olha só. Então, seja a função homogênea yn mais a1, yn menos 1t, mais a n menos 1, y é t, mais a n y igual a zero. Vamos pegar uma solução tentativa, daquelas que a gente já vem trabalhando. A solução tentativa geral da homogênea é a elevado a rt, onde r é raiz característica. Portanto, a derivada dessa função candidata é r, a elevado a rt. A derivada segunda fica, porque passa agora o outro r, né, pré-multiplicando. Então fica r ao quadrado, a elevado a rt. E a derivada enésima é r elevado a n, a elevado a rt. Vamos substituir a função yc e todas essas derivadas na equação homogênea e colocar o fator comum a elevado a rt em evidência. Então fica a elevado a rt. E aí, entre parênteses, aparece o polinômio de grau n, r elevado a n, mais a1, r elevado a n menos 1, mais a n menos 1 vezes r, mais a n igual a zero. Então, a solução dessa equação característica, né, atende a essa equação. Então, aquilo que está entre parênteses, tá certo? Que é o que a gente chama de equação características, característica tem que se anular, já que a elevado a rt só se anula se o r for negativo para t tendendo a infinito. Né? Então, a gente imagina que o termo entre parênteses se anula, que é exatamente a equação característica. Tá? Então, a equação característica agora é um polinômio de grau n. R elevado a n, mais a1, r elevado a n menos 1, mais a n menos 1, r, mais a n igual a zero. Observe que, como se trata de uma equação característica de grau n, tá certo? Nós estamos agora falando de n raízes características. Quando era uma equação característica de grau 2, tínhamos duas equações, duas raízes características associadas a uma equação do segundo grau. Agora, por se tratar de uma equação de enésimo grau, temos n raízes. Se forem n raízes reais e distintas, podemos escrever a solução geral da homogênea de uma maneira análoga à que escrevemos para a equação de segunda ordem. Na equação de segunda ordem seria A1 e elevado a R1 mais A2 e elevado a R2t. A1 e elevado a R1t, perdão, mais A2 e elevado a R2t. Isso quando era uma equação de segunda ordem ou uma equação característica do segundo grau. Como é uma equação característica agora de enésimo grau associada a uma equação diferencial de enésima ordem, eu tenho n raízes características, e supondo que elas sejam raízes reais distintas, então eu tenho que prolongar essa série, tá certo? Então eu continuo. A3 elevado a R3t, assim por diante, até a n elevado a Rnt. Ou seja, é a soma de termos da forma AI elevado a Rit. Tá? Então todos esses termos, cada termo envolve uma raiz característica específica. Como eu tenho
n raízes características, eu tenho n termos desse tipo, analogamente ao que tínhamos visto para equações de segunda ordem. Agora, suponha que essas raízes reais sejam repetidas. Não são mais raízes reais distintas de R1 a Rn, são raízes repetidas. Eu posso ter pares, ou trincas, ou quádruplas de raízes repetidas. Então precisamos de um método específico. Vamos supor que apareçam 3 raízes repetidas. As 3 primeiras raízes são idênticas, tá? São raízes reais idênticas. Então R1 é igual a R2 é igual a R3. E eu vou batizá-las com um único símbolo, um único nome, que eu vou chamar de raiz R. Então R é uma raiz tripla, é uma raiz repetida, tá? É uma raiz que aparece 3 vezes na solução da equação característica. Tá? Então, vamos ter que escrever, com base nessa raiz repetida, os 3 primeiros termos da solução da homogênea. Bom, eu não posso escrever A1 elevado a RT, mais A2 elevado a RT, mais A3 elevado a RT. Porque simplesmente eu ponho R3 elevado a RT em evidência, eu tenho A1 mais A2 mais A3, e portanto que soma, aparece uma única constante. Eu preciso ter um número de constante equivalente ao número de raízes características, porque eu tenho as condições iniciais, as n condições iniciais que devem ser atendidas. Lembra? Quando era de segunda ordem, eu tinha 2 condições iniciais. O valor da variável independente para t igual a 0 e o valor da derivada da variável independente para t igual a 0. Né? Mas como aqui a equação é de ordem n, eu tenho que ter n condições iniciais. Então eu preciso de n constantes. Então eu não posso repetir o mesmo termo aí elevado a rt. Então eu uso o truque que nós já vimos para raízes repetidas, raízes reais repetidas, no caso de equação de segunda ordem, que é buscar um outro termo que seja linearmente independente e se obtém um termo LI pré-multiplicando por T. Então, se eu tenho uma segunda raiz, então é o A2T elevado a RT. Como aqui no caso são 3 raízes reais idênticas, então eu preciso pegar no terceiro termo, e o que eu faço? Eu obtenho o mesmo procedimento, eu multiplico por T. Então é T vezes t, aí fica t ao quadrado, portanto o terceiro termo é a3t ao quadrado elevado a rt. Tá? Se eu tivesse, veja que aí aparece potências de t superior a 1. Né? Aparece aí agora um t ao quadrado. Se eu tivesse uma quarta raiz, que fosse uma raiz real idêntica, repetida, esse quarto termo novamente multiplicaria por t, o termo anterior, ficaria a4, t elevado ao cubo, elevado a rt. E assim por diante, tá? De forma a obter termos que são de fato linearmente dependentes. Então, em analogia, o que nós tínhamos visto para equações de segunda ordem, a gente constrói termos LI multiplicando, no caso de raízes repetidas, por t, ou por t ao quadrado, por t ao cubo, dependendo do número de raízes repetidas. Vemos agora o caso em que as raízes características são números complexos. Como sabemos, essas raízes sempre aparecem aos pares. São chamados complexos conjugados. Suponha que, por exemplo, a quinta e a sexta raiz sejam raízes complexas, são 2 conjugados, portanto uma é h mais níveis i, a outra é h menos níveis i. Então o quinto e o sexto termo da solução da homogênea fica nessa expressão, usando funções trigonométricas, que nós já vimos na equação de segunda ordem, e elevado a ht, a5 cosseno de nt mais a6 seno de nt. Então, um par conjugado de raízes complexas sempre está associado a essa expressão envolvendo cosseno e seno. Ok? Bom, vamos supor que apareçam outras raízes complexas. Então, significa que nós iremos encontrar outros pares de raízes complexas. Né? E pode ser que essas raízes complexas sejam distintas. Quer dizer, esse segundo par de raiz complexa é distinta do primeiro par, portanto, elas vão estar associadas a diferentes valores de h e de ni nessa expressão. Tá? Que vai dar, portanto, uma expressão trigonométrica nesse formato, mas distinta, com valores de h e de ni distintas. Tá? Portanto, as raízes complexas, quando aparecem, sempre aparecem aos pares, e podem aparecer 2 pares distintos associados a 2 expressões trigonométricas distintas e nesse mesmo formato. Bom, agora suponha que apareçam 2 pares repetidos de raízes complexas.
Agora eles se repetiram. Tá? Eu não posso usar o mesmo e elevado a ht, tá? A mesma expressão trigonométrica, porque aí eu vou ter dois termos idênticos, né? De forma que as constantes multiplicativas que devem ser determinadas, elas podem ser simplificadas. Eu posso fundir duas constantes dessa numa só. Então, onde se esperaria 4 constantes a serem definidas, cujos valores seriam determinados a partir das condições iniciais, eu reduziria isso a apenas 2 constantes, porque os dois pares de soluções de números complexos eles são idênticos. Então, uma maneira de distinguir, ou seja, fazer com que um par seja linearmente independente em relação ao outro par, é usar o velho truque de multiplicar por t. Então, ali, aquela expressão entre parênteses, tá certo? Que aparece envolvendo funções trigonométricas, ao invés de eu pré-multiplicar por e elevado a ht, eu pré-multiplico no segundo par por t. Então fica t elevado a ht. Tá? Então o outro par aparece com esse fator t, o que torna os dois termos trigonométricos na solução linearmente dependentes e eu consigo manter essas constantes para serem determinadas a partir das condições iniciais. Tá? Bom, então a solução geral, tá, da equação diferencial de ordem n, como dissemos, é a soma, né, da solução geral da homogênea associada mais uma solução particular. Agora nós temos n constantes arbitrárias e temos n condições iniciais, não apenas duas, como no caso da equação de segunda ordem, mas n constantes iniciais. Então agora a gente tem o valor da variável dependente para t igual a zero, o valor da derivada da variável dependente para t igual a zero, e agora valores para derivadas de ordem cada vez mais elevada, tá? Até a derivada de ordem n, se for uma equação de enésima ordem. Depois dessa exposição, vamos agora resolver o primeiro exercício da aula. Um exercício que envolve uma equação de diferencial linear, coeficiente constante, termo constante, de ordem elevada. Aqui no caso do exercício é dada uma equação diferencial de quarta ordem. Então a equação é essa. y4, subscrito 4, ou seja, a derivada quarta de y, mais 6, derivada terceira, mais 14, derivada segunda de y, mais 16, derivada primeira de y, t, mais 8y é igual a 24. O exercício pede para que se determine a solução particular, ypt, e a solução completa, a solução geral da equação completa, e definida, ou seja, com os valores das constantes determinados, certo? Para as seguintes condições iniciais. y0 é igual a 2, y' no ponto zero é igual a menos 2. Como é equação de quarta ordem, eu preciso mais duas condições iniciais. O número de condições iniciais é igual à ordem da equação. Então, a outra condição inicial é a derivada segunda no ponto zero, que é 2. E, finalmente, a derivada terceira no ponto zero, que é menos 2. Então, esses são os dados do exercício. Muito bem. Começando da solução particular. Então, conforme visto, essa solução podemos começar com uma constante. Essa constante é determinada pela divisão do termo pelo último coeficiente. Como o último coeficiente aí é diferente de zero, então a gente pode tentar a solução constante. Então, a solução particular yp de t é b, que é o termo, dividido por an. O termo é 24, o último coeficiente an é 8, 24 por 8, 3. Então, a solução particular é 3, é a constante 3. Vamos à solução da homogênea. Isso vai depender das raízes características da equação característica. Então, olhando a equação original, lembrando, né? Y a quarta de t, mais 6y a terceira, mais 14y derivada segunda, mais 16 derivada primeira, mais 8y é igual a 24. Então, isso seja uma equação característica que pode ser facilmente construída,
onde se substitui a ordem pelo grau, né? Então fica r à quarta, mais 6r à terceira, mais 14r ao quadrado, mais 16r, mais 8 é igual a zero. Então, esse polinômio, que é uma equação de quarto grau, devemos descobrir as raízes características desse polinômio. Uma maneira de fazê-lo é buscar fatorar. Então, para fatorar, eu vou usar o seguinte artifício. Eu vou escrever a equação assim, r à quarta, mais, onde está 6r ao cubo, eu vou escrever 2r ao cubo, mais 4r ao cubo. Onde está 14r ao quadrado, eu vou escrever assim, 8r ao quadrado, mais 6r ao quadrado. Obviamente, 8 com 6 dá 14. Né? Depois, onde está 16r, eu escrevo 12r mais 4r, que é 16r, mais 8. Por que eu escrevo assim? Então, facilmente, essa expressão é o produto de r mais 2 vezes r ao cubo mais 4r ao quadrado mais 6r mais 4. De fato, né? Vamos distribuir? Então, multiplica essa expressão entre parênteses por r. Então, fica r com r ao cubo dá r ao 4, é o primeiro termo. Depois, r com 4r ao quadrado dá 4r ao cubo, que é o terceiro termo ali. Depois, r com 6r dá 6r ao quadrado, que é o quinto termo, 6r ao quadrado, depois r com 4, dá 4r, que é o penúltimo termo. E os demais termos que faltam é aquele 2, né? 2r ao cubo, estou distribuindo, né? O segundo termo. Depois 2 vezes 4 dá 8r ao quadrado, que é o quarto termo, depois fica 2 por 6, 12, 12r, que é o antepenúltimo termo, depois 2 vezes 4, 8, que é o último termo. Então você percebe que aquela equação polinomial pode ser fatorada assim, r mais 2 vezes tudo isso que está entre parênteses. Tá? Agora, olhando a expressão entre parênteses, eu vou escrever da seguinte forma. Aqui está no segundo parênteses. Né? Vou escrever r ao cubo mais, no lugar de 4r ao quadrado, eu escrevo 2r ao quadrado mais 2r ao quadrado. No lugar de 6r, eu escrevo 4r mais 2r, mais 4. E agora, olhando para essa segunda expressão aqui, entre parênteses, eu posso fatorar com r mais 2. Porque ó, r mais 2 vezes r ao quadrado mais 2r mais 2 é aquela expressão. Vamos distribuir para vocês verem? Ó. R com r ao quadrado dá o primeiro r ao cubo. R com 2r's, 2r ao quadrado é a segunda expressão. R com 2, 2r, que é a penúltima expressão. Depois 2r ao quadrado é o terceiro termo. Depois 2 com 2r, 4r, que é o quarto termo. Depois 2 com 2, 4, que é o último termo. Então fatorei dessa maneira. Então, com essa fatoração, a gente já sabe que aparece a raiz característica, olha, no primeiro menos 1 e no segundo menos 1. Então aparece duas raízes características reais repetidas. R1 é igual a R2 é igual a menos 2. E depois as outras duas raízes que faltam é a solução dessa equação do segundo grau ali. R ao quadrado mais 2R mais 2. Vamos usar a fórmula de Bhaskara para R3 e R4. Menos B mais ou menos raiz quadrada de B ao quadrado menos 4AC por 2A, que dá menos 2 mais ou menos raiz quadrada de menos 4 sobre 2. Tá? Então, de raiz quadrada de menos 4, na verdade, I raiz quadrada de 4, né? Tá certo? E aí dá 2, eu ponho 2 em evidência, aí aparece o 2 ali também no outro, ponho em evidência, fica menos 1 mais ou menos I. Né? Porque o 2 aparece nos dois termos no numerador, cancela com 2 no denominador. Então, menos 1, o mais ou menos I, é um par de complexos conjugados associado a R3 e R4. Tá? Então, o valor de H da raiz complexa é menos 1 e o valor de Ni é 1, tá certo? Ni é igual a 1. Portanto, a solução fica assim. YC, a solução da homogênea associada, né, é A1 elevado a menos 2t. Aí a segunda, que é a raiz repetida, eu tenho que pré-multiplicar por t, né, então fica 2t elevado a menos 2t. E agora um termo trigonométrico associado ao par de complexos conjugados, que é e elevado a menos t, porque note H é menos 1, né, então fica menos t. A3 cosseno, o Ni desaparece, porque o Ni é 1, né? Tá certo? Então, você não precisa escrever o Ni. Então, cosseno de t mais A4, seno de t. Tá? E a solução completa é essa expressão mais o 3, que é a solução da particular. Né? Então, YT é YC, t mais YP de t, que é igual. Vamos escrever de novo. A1 elevado a menos 2t, mais A2, t elevado a menos 2t, e o terceiro termo, que é a expressão trigonométrica, elevado a menos t, A3 cosseno de t, mais A4 seno de t, mais a constante 3. Então, essa é a solução completa dessa equação diferencial de quarta ordem. Muito bem, agora precisamos definir os valores das constantes A1, A2, A3 e A4 com base nas condições iniciais. Tá?
Então, para tanto, a gente precisa saber, né, colocar zero na função y de t, que nós já definimos, depois você deriva o y de t, e aí você põe zero nessa derivada, e iguala com a segunda condição inicial, depois você pega a derivada segunda, iguala a zero, iguala com a terceira condição inicial, tá certo? E depois você faz isso com a derivada terceira. Né? Porque se era de quarto grau, então a condição inicial vai até a derivada terceira, né? Porque eu preciso de 4 condições iniciais. Só que a primeira condição inicial não envolve a derivada, é só o valor de y zero, né? Então eu vou, se a equação é de quarto grau, eu vou até a derivada terceira, certo? Então eu faço a derivada, porque como eu sei a derivada segunda, eu derivo mais uma vez, chego na derivada terceira, e, tá certo? Põe t igual a zero, igual a condição inicial da variável terceira. Bom, é uma conta um pouco trabalhosa, mas não difícil de fazer, vocês podem tentar em casa. E fazendo isso, a gente determina para A1 o valor menos 7, A2 é menos 5, A3 é 6 e A4 é menos 5. E a solução definida, com as constantes, com os valores definidos, fica yt é igual a menos 7 elevado a menos 2t, menos 5t elevado a menos 2t, aí fica e elevado a menos t, aí aparece o valor do A3. Né? O A3 é 6, então 6 cosseno de t, menos, que aqui aparece o A4. O A4 é menos 5, menos 5 seno de t mais 3. Tá? Então, essa é a solução. Agora, observe algumas coisas interessantes dessa solução. Né? As raízes características reais, elas são negativas. Né? E a parte real das raízes complexas, ou seja, o valor de h, é negativo também, porque h é menos 1. Então, as partes reais são sempre negativas. Quando é raiz real, é a própria raiz que é negativa. Quando a raiz complexa, é o h, que é negativo. Então, nós já vimos que quando a parte real das raízes são todas negativas, a trajetória temporal é convergente. O equilíbrio temporal é dinamicamente estável. Então, nós já sabemos dessa conclusão, tá? Desse padrão da trajetória, simplesmente examinando a parte real das raízes, que são todas negativas, inclusive da raiz complexa. Agora nós vamos fazer a solução para o MATLAB. Vamos ver se dá exatamente isso, uma trajetória oscilante, convergente, que a gente já esperava da solução teórica. Vamos novamente resolver isso para o MATLAB. Bom, temos que escrever no MATLAB, né, na janela de comando, a equação diferencial de quarta ordem, mas sempre assim, você isola no primeiro membro a ordem mais elevada. Então, o y, ordem 4 de t, a derivada 4 de y de t, aparece no primeiro membro. E o restante joga-se para o segundo membro. É o 24, que a constante que já estava no segundo membro. Os demais termos eu inverto o sinal porque eu troquei de membro. Então fica menos 6, derivada terceira de y, menos 14, derivada segunda de y, menos 16, derivada primeira de y, menos 8y. Então vamos escrever essa sequência de comandos que aparece aí na janela de comandos. Sims, y de t, onde eu defino qual é a variável independente e qual é a variável dependente do problema. T é independente, y é dependente. O dy é para definir uma função que ela é gerada a partir da derivada da função y, a derivada da função y em relação a t. Esse valor é atribuído a uma variável chamada de dy. A derivada segunda é uma outra variável, que eu chamo de dzinho y, então é diff que faz a derivada, yt, e aparece aquele 2. Aquela terceira entrada, o argumento 2, é para dizer que a derivada é a segunda. Tá? A derivada terceira eu chamo de ddy, é o diff yt3, para dizer que a derivada é a terceira. Tá? E aí eu coloco dissolve, a função dissolve, e escrevo a equação do diferencial, usando o diff agora para derivada quarta. Então é diff yt4. Aparece um argumento. É igual aos dois sinais de iguais, que é de atribuição. E aí você escreve, né? Menos 6 derivada da terceira, mas é a variável dy, então é menos 6 vezes dy. Menos 14 derivada da segunda, que é o dzinho y, menos 14 vezes isso. Menos 16 vezes a derivada, que é simplesmente dy, então fica menos 16 dy. Menos 8 vezes y, menos 8 vezes é sempre o asterisco, né? Menos 8 vezes asterisco y, mais 24. E eu informo, no argumento do dissolve, eu tenho que formar as 4 condições iniciais. Então, y0, duas igualdades, eu atribuo 2, a derivada, lembra? É sempre 2 menos 2, 2 menos 2, né? 2, a segunda derivada, é menos 2, a derivada segunda é 2 e a derivada terceira é menos 2. Tem que formar essas condições iniciais, tá?
até a derivada terceira. E aí usei a função simplify para eliminar a solução mais simples que ele encontrar, tá certo? E vamos executar esses comandos. Esses comandos podem ser salvos no arquivo mfile. Tá? Então, aqui eu criei um arquivo um mfile chamado exem16, tá? E salvei. Tá? Depois eu executo, na janela de comando, eu posso simplesmente escrever exem16, que ele vai executar essa procedure, essa proc, que contém a sequência de comandos que eu já mostrei no slide anterior, e aí ele dá o resultado, ele apresenta a solução, que é idêntica à solução que nós obtivemos teoricamente. Tá? Podemos fazer isso usando o Simulink, construindo um diagrama de blocos, que eu vou mostrar daqui a pouco, que aparece na figura 69. Então, começamos pela figura 68. Aqui está a figura 68 e ela mostra o programa. Tá? Então, um arquivo foi salvo na forma de um arquivo chamado exem16, é um mfile. Aí está exatamente a sequência que eu mostrei anteriormente, o programa. E ali foi executado, olha, na command Windows, né, na janela de comando, eu escrevo exem16, então ele chama a proc, executa, e ali está o resultado, yt igual, e essa expressão que aparece abaixo é exatamente a expressão que obtivemos teoricamente. Então o MATLAB rapidamente nos fornece o mesmo resultado. Aqui está a solução usando o Simulink, esse é o bloco. Olha que interessante. Como é uma equação de quarta ordem, eu usei o integrator, o bloco integrator, 4 vezes. Né? No primeiro bloco entra a derivada quarta, sai a derivada terceira, entra no segundo bloco, sai a derivada segunda, entra no terceiro bloco, sai a derivada primeira, entra no quarto bloco a derivada primeira, dy, dt, e sai a função y, que é onde está o scope que eu vou acompanhar a trajetória dele. E depois ali eu reproduzo. Né? Então, por exemplo, a derivada terceira está multiplicada por menos 6, e assim por diante, né, que são os coeficientes que aparecem na equação. A derivada, a própria valor de y está multiplicado por menos 8. Né? Depois tem o u mais 24, onde eu somo a constante 24. Depois tem um bloco ali de somatório, onde eu somo todos esses caras, que dá exatamente a derivada quarta, que é a entrada do primeiro bloco integrator mais à esquerda. Então você já tem bastante prática com esses diagramas, né? E vocês podem facilmente compreender o formato e a lógica desse diagrama. A próxima figura, nós vamos mostrar a trajetória de yt gerada pelo bloco scope. Bom, você vai ter que executar o Simulink, mas em cada bloco integrator tem que informar as condições iniciais, né? Recordando, y0 é 2, aí a derivada é menos 2, a derivada segunda é 2, a derivada terceira é menos 2. Tem que formar isso em cada um dos blocos do integrator, tá? Informa as condições iniciais. Clica no bloco integrator, lá vai aparecer uma janela com os parâmetros, aí você coloca o parâmetro da condição inicial certinha em cada bloco. Tem um bloco que envolve a função, outro envolve a derivada, outro a derivada segunda, outro a derivada terceira. Tem que informar em todos esses blocos. Tá? E aí executa. Né? O que vocês esperam, antes de eu mostrar o gráfico obtido no scope, após a execução? A gente espera uma função que tem uma oscilação senoidal, mas que converge. Né? Lembra? Todas as raízes reais são negativas, então ela deve convergir. Vamos ver? Aí está. O que vocês estão percebendo, ela converge para 3, né, que é a constante. Né? É o valor estacionário, é a constante, e aí tem a oscilação. Né? A condição inicial, olha, ela sai de 2, né? Tá certo? Y0 é igual a 2. O y' no ponto zero é menos 2, então ela sai com uma inclinação negativa, então ela começa para baixo. Né? Tá? E aí vai, né? Ela atinge um ponto mínimo, tá? Aproximadamente em t igual a 1, depois ela sobe, depois rapidamente ela se estabiliza, né? Dentro do equilíbrio estacionário. Ok? Então, essa é a nossa aula de hoje, tá? A nossa 7ª aula, tá? Que ela seria dada na aula presencial, tá? Mas que foi transformada agora em videoaula. E para terminar, precisamos de um exercício, e agora eu vou ditar o exercício. Então eu quero que vocês
façam o exercício da página 521, 522, do bloco 16.7. Vou pedir para que vocês me entreguem o exercício 2C, tá bom? Tem o exercício 2C, do bloco 16.7, da página 521, 522, tá bom? Vocês têm uma semana para me entregar esse exercício. Bom estudo e ficamos por aqui por hoje. Na sexta-feira, nova aula postada.